O Senhor tem me provado bastante nessa questão de palavra. E cada vez eu queria ter um padrão, um costume, mas o Senhor nunca me deixa, sempre é diferente, sempre é diferente. Essa semana, quando o Dani me falou que eu pregaria hoje, eu fiquei pensando o que o Senhor queria falar conosco e comecei a orar sobre isso. Foi na segunda-feira, a partir da segunda-feira. E por mais que eu leio a palavra, e por mais que eu tenha meu tempo com Deus, nada me veio assim, nada me veio. Até ontem. E ainda ontem, quando o Senhor começou a falar comigo acerca do que eu falaria hoje aqui, o que Ele falaria aqui através de mim, ainda assim eu fiquei tentando arrumar um final para a mensagem e até agora não tenho. Pode ser. E um tempo atrás, pouco tempo atrás, nós tivemos aqui algumas mensagens que falavam do mesmo tema, que é reino. A última foi a Bruna, a pastora Bruna, que foi uma bênção. Ela compartilhou com a gente as experiências que ela vive, que nos põe a olhar para nós e falarmos: Senhor, o Deus dela não é maior do que o meu, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai. Então eu quero viver as experiências que a Bruna vive. E esse tema veio para mim ontem, para que eu falasse hoje aqui. A gente, aproveitando, nessa terça-feira a gente começa um curso falando a respeito de Mateus. É um panorama a respeito do livro de Mateus. Nós vamos fazer isso em 4 encontros online. Eu havia soltado no nosso grupo essa informação. E Mateus fala, ele é o dos evangelhos, ele é o que mais fala, o que fala, traz primeiramente essa expressão chamada reino. A gente também falou aqui, no penúltimo encontro nosso que nós tivemos, Café com os Pastores, nós falamos também assim, sobre o reino, sobre esse tema. Quando a gente pega esse tema e vai saber o significado, ou buscar o significado dele, a gente tem a palavra basileia, que tem como significado governo. E ok, eu sei disso, mas ontem eu senti que o Senhor desejava dar algo para nós um pouco mais palpável acerca disso. E a gente vê em Mateus que tem pelo menos 4 expressões ali em que elas regem todo o Novo Testamento. O capítulo 16 de Mateus é o capítulo que os estudiosos dizem ser o capítulo mais importante do Novo Testamento. Porque só nesse capítulo é trazido a expressão Cristo, igreja, reino e cruz. No único capítulo. E esses 4 temas, eles são o resumo de todo o Novo Testamento. Então há importância enorme no estudo de Mateus e é o que a gente vai fazer a partir de terça-feira. Nós os convidamos todos para participarem às 20h30 online, mandaremos aí o link antecipado. E essa palavra reino aparece nesse livro de Mateus pelo menos 50 vezes. E aí tem algumas variações: reino, reino dos céus, reino de Deus, reino do Pai, reino do Filho. Por isso que eu senti o Senhor tocando no meu coração para que nós viéssemos a falar a respeito disso. Porque por vezes nós falamos a respeito de reino e parece algo tão distante. Por mais que nós conheçamos a palavra e sabemos que o próprio Jesus fala, o reino está aqui. Por mais que João Batista nos diz, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está perto, está próximo. E o próximo não é de que vai vir, mas está aqui, está pertinho de nós. Cabe a nós adentrarmos a esse lugar de reino. Então, o que de fato é o reino de Deus, além desse termo basileia no grego? Há um texto que eu vou usar aqui,
que é muito conhecido por nós, João 3, capítulo 1 a 15, que é a passagem de Nicodemos, aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos. E o que seria então o reino de Deus? Eu acho que o que resume bem, falarmos aqui, que é o reino de Deus, é que ele é uma realidade espiritual e eterna. Versos 13, 14 e 15. De João 3 diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Sempre que nós falamos a respeito de rei, deste reino de Deus, nós não podemos simplesmente falar dele como se fosse algo para aqui e agora, mas também não podemos falar dele como se fosse algo apenas para o futuro. É verdade que nós temos o momento do reino, que é chamado de milênio. Isso é um assunto para um outro momento, mas a gente precisa compreender como igreja que este reino é o daqui e agora. E por ser espiritual, ele trabalha no aqui e no agora. E ele sempre está atrelado à vida eterna. João capítulo 17, versículo 2, quando Jesus está fazendo a oração ao Pai, no versículo 2 ele usa essa expressão vida eterna. E é interessante que no versículo 3, nós sabemos que Deus sabia que nós estaríamos aqui com a palavra dele nas nossas mãos. E a expressão vida eterna poderia não ser compreensível no versículo 2 de João 17. Mas no versículo 3 ele começa em oração, explicar o que é vida eterna. E ele diz: vida eterna é conhecer a mim e conhecer a ti. Ou seja, quando a gente fala de reino e quando a gente fala a respeito de vida eterna, a gente não está falando de algo para o futuro. Vida eterna está aqui e está agora. O que vivemos hoje, aqui e agora é vida eterna. Se vida eterna é conhecimento de Jesus, do Filho de Deus e do próprio Deus, então vida eterna é aqui e agora. E a palavra conhecer é a palavra yada, que tem o significado para que nós pudéssemos entender o que significa isso. Essa palavra é no original hebraico, mas para que nós pudéssemos entender o que isso significa, tiveram que colocar como significado que é uma relação entre homem e uma mulher. Ou seja, não existe uma proximidade, um relacionamento mais profundo do que um casal. E é exatamente isso. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus é vida eterna. Mas conhecer não com o verbo que nós por vezes conhecemos aqui. Às vezes nós vemos uma pessoa uma vez só e se alguém pergunta para nós: você conhece fulano? Você responde: sim, conheço. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz é: se você tiver intimidade profunda com o Senhor Jesus Cristo e com o Pai, então você conhece, então você tem a vida eterna. A maioria das vezes, quando a gente ouve mensagens, isso não de agora, mas quando a gente se atenta a algumas nomenclaturas que falam sem profundidade, a gente começa a pegar os verbos que nós vemos na Bíblia e nós trazemos para a nossa realidade, quando na verdade o significado real nada tem a ver com o que nós vivemos aqui. E é o Senhor o tempo todo na palavra nos chamando para conhecê-lo de uma forma profunda. Isso é vida eterna, conhecimento de Deus na sua profundidade. João 3, 1:35 diz assim. Eu vou lendo o texto e vou falando algumas coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Enquanto eu lia isso ontem, e esse texto fala comigo já faz muito tempo, mas enquanto eu lia isso ontem, eu comecei a pensar que Nicodemos só havia ido de encontro a Jesus, só teve esse diálogo com Jesus porque ele tinha visto algo. E o versículo anterior diz que ele realmente viu. E ele falou: só pode ter sinais assim aquele que é enviado de Deus. Só que Jesus, nos versos a seguir, vai dizer que aquele que não vê não pode entrar no reino de Deus. E é interessante isso, porque se Nicodemos foi de encontro a Jesus, falar para ele acerca de quem ele era, é porque Nicodemos viu. Só que como Nicodemos viu sem entrar no reino, então o Senhor começou a trazer algumas coisas no meu coração. E primeiro eu acho importantíssimo essa busca em pegar algumas palavras específicas e ver o real entendimento dela. E essa palavra ver, no qual Nicodemos viu, ou essa palavra ver, no qual Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ela tem um significado totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. E eu comecei a entender o que aconteceu aqui. Nicodemos de fato viu o que Jesus fez, e por ver aquilo que Jesus fez, ele foi de encontro a Jesus. E quando Jesus fala para ele assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra ver é a palavra eido no grego. E olha o significado dela. O ver aqui que Jesus está falando não é ver de olhar, mas ele está falando aqui é perceber com os olhos ou qualquer outro sentido. É perceber, é notar, é discernir, é descobrir. E não existe descoberta sem busca. É também voltar os olhos, a mente e a atenção a algo. Ou seja, Nicodemos, ele não entrou no reino de Deus, mas ele viu algo. Porém, o ver de Nicodemos foi com esses olhos que nós também podemos ver. Nós tivemos uma manifestação e nós temos, glórias a Deus por isso, momentos aqui em que o Senhor trabalha, se move de forma sobrenatural, e na nossa adoração hoje nós tivemos novamente, ao ponto de falar Maranata, ora vem Senhor Jesus, e glórias a Deus por isso. Mas nós corremos o risco, assim como Nicodemos, de ver essas manifestações do Senhor, mas ver apenas com os olhos, não ter o discernimento do que de fato é isso. E aí eu começo a compreender o porquê muitas igrejas se movem de tantas formas, mas quando a gente vê os frutos, a gente se assusta. É porque o ver com os olhos não é o ver que o Senhor está falando aqui. O ver que o Senhor requer de nós, para que nós possamos entrar nesse lugar do reino, é o discernir, é o descobrir. E isso necessita que nós busquemos. Não há descoberta sem a busca. Nicodemos viu com os olhos, mas não descobriu, não discerniu, não percebeu com o Espírito. E quando nós falamos a respeito de reino de Deus, nós temos dois reinos que trabalham neste mundo: o reino do mundo e o reino de Deus. Assim como ele conhecia muito a lei, a Torá, estudou como um bom fariseu que era, ele conhecia tudo acerca da lei.
Mas quando Jesus vem falar para ele acerca do Espírito, ele se perde. As palavras dele é: como pode alguém nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Sabe, queridos, eu creio que nesses tempos o Senhor tem nos chamado para que haja em nós uma compreensão acerca das coisas espirituais. Como o pastor Dani falou, nós olhamos para a guerra em Israel e talvez nós até temos uma certa raiva e fúria contra o Hamas. E nós podemos até orar: Senhor, faça justiça com este povo do Hamas. Mas qual de fato é a justiça de Deus e qual de fato é a nossa justiça? O reino de Deus é... O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Só que não só isso. Porque essa paz e justiça e alegria, ela pode ser entendida no meu ponto de vista. Então o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Senhor ou no Espírito Santo. E isso muda tudo. Porque talvez se nós julgássemos a um homem que um dia mandou matar o marido para ficar com a mulher, talvez a nossa justiça seria bem pesada sobre ele. Ou outro homem que esteve comandando, liderando a morte de Estevão, nós também pediríamos uma justiça para ele, talvez o olho por olho, o dente por dente. Mas aí vem o Senhor e faz justiça. Ele considera Davi, e a única expressão que nós temos na Bíblia de pai de Jesus é o próprio Davi. E aí vem Deus e faz justiça, salvando o apóstolo Paulo, ou Saulo, e o transformando em apóstolo Paulo. Então o reino de Deus é sim paz, justiça e alegria, mas não a nossa. É no Senhor. O segredo então não é a absorção das coisas aqui, terrenas. O segredo é sempre a absorção das coisas do céu. O segredo é sempre ter os olhos espirituais abertos, para que aí sim consigamos ver e discernir o que de fato é o reino. Então ver sem discernir não nos coloca para dentro do reino. Verso 4 diz: perguntou-lhes Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aquele que vê e discerne o que está vendo, nasce da água e do Espírito e entra nesse lugar de reino. E é interessante aqui também que esse diálogo entre Nicodemos e Jesus é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Enquanto eu escrevia e orava, o Senhor foi colocando algumas coisas no meu coração e eu quero trazer para vocês aqui. Quando nós falamos acerca de nascimento biológico, a expressão que nós conhecemos, que é usada, é que a mulher ou que a mãe deu à luz ao filho. Ou seja, o filho estava no ambiente escuro, no útero da mãe, e a mãe trouxe esse filho à luz. É impressionante que quando a gente fala do segundo nascimento, a gente está falando da mesma coisa.
O Espírito, embora nascemos e vivemos neste mundo, há o desejo do Espírito de fazer com que nós nasçamos de novo. O que seria esse novo nascimento, se não sair deste lugar de trevas e ir para esse lugar da luz? Colossenses 1 fala exatamente a respeito disso. Diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, a suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi para abrir os nossos olhos espirituais e para entrarmos exatamente neste lugar. O que isso muda em nós? Primeiro, que tudo quanto é valor para o mundo se torna para nós totalmente secundário, porque as leis que regem este mundo não são as mesmas leis que regem o nosso reino, o reino no qual nós vivemos. E a partir daí, se nós considerarmos que as nossas escolhas é a partir desta visão, é a partir desse prisma, nós de fato vamos viver uma realidade deste reino. A oração que Jesus nos ensina é: venha o teu reino, seja feito aqui como está sendo feito aí no céu. Queridos, que responsabilidade é essa oração? E o fato é, onde nós temos nos colocado para que isso de fato aconteça. O reino de Deus é expandido, é mostrado através de mim e de você. Por isso que o Senhor nos chama para isso, nos chama para abrir esses olhos espirituais e de fato olhar na visão que Ele olha. As situações nas quais nós passamos, as circunstâncias nas quais nós passamos, o Senhor nos chama a olhar a partir da visão do reino. Então nós temos nesse reino uma mensagem que João começa pregando em Mateus. E a mensagem é: arrependei-vos. E o que tem a ver o arrependei-vos com o ver discernindo tudo? Porque até mesmo essa expressão arrepender-vos, ela mudou nas pregações, mas na sua originalidade o Senhor está nos chamando a uma nova mudança de mentalidade. Uma nova mente também nos dá um novo olhar, e isto é reino. Não é sobre se arrepender, não é sobre remorso. Você pode viver a vida toda com remorso, mas não é sobre isso que o Senhor está falando. Há uma palavra também que diz que aquele que deixa o seu pecado, se arrepende e o deixa. E por que deixa? Porque quem se arrependeu já mudou a direção, mudou a mentalidade. Verso 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Disse Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Há coisas nas quais é legítimo que nós busquemos. Nós temos um chamado e o Senhor nos capacita com ferramentas, como já foi falado aqui, e até ferramentas naturais. Sabedoria natural. Mas quando o Senhor fala para nós, ou quando o Senhor nos chama para este lugar de reino, Ele deseja que todas estas coisas, nas quais nós recebemos aqui, que inclusive é dele, seja usada para este lugar de reino. Quando nós compreendemos isso, queridos, o nosso desejo, até mesmo pelas coisas, é administrado pelo nosso espírito, e não simplesmente pelas nossas vontades, ou as vontades da carne. Então João Batista traz essa mensagem de arrependimento. Versículo 11 diz assim: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo vocês não aceitam o nosso testemunho. O que Jesus está falando aqui? Nós falamos de coisas espirituais, nós falamos de coisas terrenas e vocês não compreendem. Como vocês podem compreender se eu falar acerca das coisas espirituais deste reino? O que o Senhor está falando aqui é: João Batista traz a mensagem de arrependimento, e isto mostrava a direção do reino. Nas curas de Jesus estava o tempo todo mostrando também que se aquelas curas não aconteceram até ali e passaram a acontecer, tem algo novo ali acontecendo. Há algo sobrenatural ali acontecendo. Os ensinos de Jesus, as parábolas que Jesus contava, o que era senão trazendo questões da terra, ou melhor, trazendo questões do céu e transformando ela, tentando modelar ela nas questões da terra para que as pessoas compreendessem. Então nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, mas vocês ainda não creem. Como crerão então acerca das coisas eternas deste reino espiritual? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis então, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. O que este reino de Deus espiritual promove em nós? O que esse reino espiritual promove em você, homem? O que este reino espiritual promove no seu casamento? O que este reino espiritual promove nas suas decisões? Somos chamados a olhar o mundo com essa ótica de reino. Às vezes nós nos desesperamos por coisas terrenas. E se tem uma artimanha do inimigo que eu vejo muito nesses últimos tempos, é ok, eu não consigo tirar essa pessoa dos caminhos do Senhor, então eu vou ocupá-la. Há até aqueles que consideram que a igreja local não é necessariamente o reino, então eu não preciso servir na minha igreja local.
qual olhar nós temos olhado as circunstâncias nas quais nós temos passado, que nos faz desistir de coisas nas quais o Senhor colocou diante de nós. Ele nos chama para o seu reino. E de dentro do seu reino, olhando para fora, esse Colossenses que fala que estamos nas regiões celestiais com Ele. O que isso significa senão um olhar privilegiado? Não um olhar terreno, não um olhar daqueles que andam aqui, mas um olhar daquele que está lá com Ele. Olhar privilegiado. Uma igreja madura que nós somos, queridos, nós precisamos fechar todas as brechas que possa nos fazer gastar tempo ou investir tempo em coisas que o Senhor não tem nos chamado. Nós oramos por vezes por coisas que nós queremos, por coisas que nós desejamos, e é legítimo isso. Mas o inimigo também está aí para dar coisas, para te tirar de propósitos eternos. Por isso que nós precisamos discernir aquilo que nós temos visto. As manifestações de Deus. Os nossos encontros. Eu sei que não só, mas no nosso quarto. São lugares nos quais o Senhor tem nos levado para ter uma visão privilegiada acerca do que de fato é o reino. Não percamos tempo. Nós não temos tempo para perder. Se nós cantamos Maranata, e se nós vemos Israel, as profecias se cumprindo, nós precisamos considerar, queridos. Eu ouço até alguns estudiosos falando que não precisa mais de nada para a volta de Jesus. Obviamente cada um tem um entendimento, seu entendimento acerca da palavra, ou de que não tem na palavra, mas o fato é que cada vez que o tempo passa, nós percebemos isso. E nós percebemos o quanto o inimigo tem tentado nos tirar desse lugar. Fique de pé onde você está. Enquanto oramos, peço ao Espírito Santo que traga a memória, a sua memória. Se aquilo no qual você tem se inclinado tem a ver com este reino. E aqui é um tempo em que o Senhor não nos puxa a orelha, mas o seu amor nos chama para um alinhamento. E você investiga aí o seu coração e considera que você tem vivido esse reino de Deus, ou que as coisas deste mundo têm te prendido ao ponto de você não ver o reino de Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por este tempo. Nós te agradecemos pela oração ensinada pelo teu Filho. E nós queremos, como igreja, dizer de fato que venha o teu reino sobre nós.
Ainda que por vezes as nossas atenções são perdidas, Senhor. Ainda que por vezes nós vemos, nós olhamos sem discernir. Nós pedimos que o Senhor venha sobre nós com um alinhamento. E os nossos olhos possam ver de fato aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, na perspectiva de reino de Deus. Os nossos corações, Senhor, nessa manhã venha se moldar a isso, aquilo que o Senhor está fazendo na perspectiva do Teu reino. Que o nosso olhar em relação a pessoas, a coisas, a situações, a circunstâncias, possa ser também nessa perspectiva de reino, Pai. Para que a resposta, para que as decisões sejam espirituais e não sentimentais, Pai. Nós clamamos sobre nós, olhos abertos. Nós clamamos sobre nós, corações totalmente voltados a Te conhecer. Não um conhecimento superficial, Senhor. Não encontros dominicais contigo, mas que o nosso dia a dia seja tomado pela proporção do Teu reino. E que o nosso mundo, que a nossa família, que a nossa casa venha viver nesse lugar, Senhor. Leva-nos a esta compreensão do Teu reino. Leva-nos a esta compreensão, Senhor, de olhar para tudo à nossa volta na perspectiva do Teu reino. E que o nosso coração venha a arder com aquilo que arde o Teu coração. Que haja em nós essa busca, Senhor, para que nós venhamos sentir aquilo que o Senhor tem sentido nesses últimos tempos. E assim coisas não venham nos prender, não venham nos ocupar, mas que nós estejamos no lugar que o Senhor de fato chamou para que nós pudéssemos estar. Declaramos: venha o Teu reino sobre nós. Com esse entendimento nós declaramos: venha o Teu reino sobre nós. Com essa compreensão nós declaramos: venha o Teu reino sobre nós. Não como uma expressão sem sentido ou sem compreensão, mas como uma expressão, Senhor, de que a eternidade faz sentido, de que a vida eterna faz sentido e não tem a ver com o futuro, mas tem a ver com aqui e agora. Que nós possamos viver, Senhor, isso no nome do Teu Filho, aquele que veio e nos ensinou e nos colocou dentro desse reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demorar. Eu estou te esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Amém, queridos. Que o Senhor preserve essa palavra no nosso coração e que a nossa semana seja cheia de resultados do reino de Deus, em nome de Jesus. O culto está encerrado. Quem desejar receber uma oração, nos procure aqui na frente. Se quem puder sair, quem quiser sair, fiquem à vontade também para sair. Amém? Deus abençoe e dispense a todos em paz.